Olá, ouvintes do podcast No Mundo Infantil. Hoje nós vamos dar continuidade às nossas reflexões sobre o cérebro da nossa criança. Nesse capítulo, os autores começam citando uma história bastante interessante e que talvez você já tenha passado por ela ou ainda vá passar ou ouviu de alguém próximo de você, que aconteceu com uma criança. A Tina tem um filho, o nome dele é Yuel, e eles tinham ido para aula de natação, mas o Yuel, ele não queria ir continuar, a aula de natação dele, que os pais dele colocaram ele. Ele sentou na mesa, ele ficou muito tenso, aqueles olhos assim meio fechado, sabe? E ele falou para os pais, nunca na vida que eu vou para a escola de natação nesse verão. E os pais do Yuel não entenderam, a Tina e o marido dela, o Scott, não entenderam, olharam para o outro, ok. Então, o Scott, olhou para a Tina e ele, sem saber o que fazer ou falar pro Yuel. Então, o Scott, no caso o pai do Yuel, falou para a Tina, deixa comigo que eu vou conversar com ele. Aí o Scott se virou para ele, Yuel, eu não estou entendendo, você gosta de nadar? Yuel, exatamente, papai, é só isso. Eu já consigo nadar. E aí o Scott, ok, nós sabemos que você pode nadar, mas a aula de natação é para que você fique melhor, para que você treine. E a Tina entra na conversa, mas o Kim também vai estar com você. O Kim é o melhor amigo do Yuel. Você vai ficar com ele durante todo esse período. E o Yuel balança a cabeça, se nega, eu não me importo. E aí ele olha para o prato, porque eles estão ali sentados na mesa, mas ao mesmo tempo ele mostra na voz dele uma sensação de medo. Quando ele se prepara para falar, por favor, vocês não podem me forçar. O Scott e a Tina olharam um para o outro e ficaram sem saber o que fazer. Porque eles ficaram chocados com a reação do Yuel. Eles nunca ouviram o Yuel dizer assim, pedir dessa forma, se negar a fazer algo e ainda dizer que os pais não podiam forçar. Ele estava achando que os pais estavam forçando ele a ir para essa aula de natação. E também tudo que o Kim, o melhor amigo dele, fazia, e o Yuel queria estar junto. Trazendo para a nossa realidade, é muito difícil quando a nossa criança responde para a gente de uma maneira que a gente não consegue reagir ali naquele momento, Quando a gente percebe que a nossa criança está com medo, quando ela está com raiva, quando ela está frustrada, quando ela tem sentimentos fortes que estão dominando ali, a gente não sabe muito bem o que fazer, mas a gente sabe que por trás daquela atitude, a gente imagina que tem uma razão simples, algo que pode ser remediado. Por exemplo, a gente pode achar que a criança está cansada, está com fome, que talvez ela está exausta de ficar sentada no carrinho. Pode ser também as fases diferentes de idade, alguma fase, mudança de idade, situações vividas, mas também pode ser situações mais profundas, mais enraizadas. Então, quando a Tina e o Scott chegaram em casa à noite, depois que o Yuel foi dormir, aliás, o Yuel ainda não tinha ido dormir, mas a Tina e o Scott conversaram entre si e decidiram conversar com o Yuel. Mas antes de conversar com o Yuel, eles lembraram que tinha acontecido uma experiência 3 anos mais cedo. Então, essa experiência aconteceu quando o Yuel tinha 4 anos de idade.
Então, mas os autores continuam aqui falando que antes deles contarem essa história, essa conversa entre a Tina e o Well, eles explicam um pouco sobre a ciência do conhecimento, sobre como o cérebro funciona, né? De acordo com as nossas experiências. Então, os autores falam que para a memória e para o cérebro existem alguns mitos, são aquelas crenças, né? Aqueles fatos onde a gente acha que é verdade. E o primeiro mito é que a gente acha que a nossa memória é como um disco rígido. Por exemplo, quando a gente pensa em algo do passado, como por exemplo, quando a nossa criança nasceu, ou por exemplo, um encontro que a gente tem uma boa lembrança, que quando a gente quer trazer isso, essa lembrança no caso, né, do passado, para o tempo de hoje, a gente vai lá no cérebro, vai lá naquela pasta específica, aperta naquela pasta e aí já vem um arquivo de memória. Então os autores falam que esse mito, ele não é assim que funciona, que o cérebro não funciona assim porque não tem milhões de pequenos mini arquivos na nossa cabeça e que estão lá esperando para a gente só ir lá e apertar e que eles vão se abrir conscientemente. A nossa memória, ela se trata totalmente de associações. Da mesma forma que um tipo de máquina de associação processa o cérebro, ele traz para o nosso hoje, por exemplo, um pensamento, um sentimento, um cheiro, uma foto, e a partir dessa associação é que ela vai, no caso, acoplar lá com aquela experiência do passado. E essas experiências do passado afetam de uma maneira muito forte diante daquilo que a gente vê e diante daquilo que a gente sente. Este impacto, ele depende de associações no cérebro, porque lá, quando acontece essa associação, os neurônios diferentes, são diferentes neurônios que estão ali no cérebro, né? Eles acabam se juntando entre si e a memória faz parte desse processo de associação entre os neurônios. A gente pode dizer que a nossa memória é uma forma de que esse acontecimento do passado afeta a gente no nosso dia atual, né? Eles até citam um exemplo aqui para a gente entender melhor. Por exemplo, quando a pessoa vai fazer uma limpeza na casa e acha uma chupeta. No caso, estava em algum lugar. Algum tipo de sentimento e de memória vai acontecer. Que tipo de sentimento é esse? Se a criança ainda está na casa, talvez ela vai trazer na memória aquela sensação de quando a criança tinha uma idade específica, quando ela usava aquela chupeta, a chupeta podia parecer uma chupeta grande na boca da criança, ou então quando a criança tinha 2 anos, a criança pegava a chupeta e deixava o cachorro experimentar a chupeta e colocava na boca, né? Até um exemplo assim bem engraçado. Até mesmo quando a pessoa que achou a chupeta olha para a chupeta, ela pode lembrar até mesmo do dia que ela disse tchau para a chupeta, ou seja, aquele último dia que a criança usou a chupeta. Então, quando existe essa associação, de alguma forma ela nos afeta na forma de como a gente se sente naquele momento, afeta no nosso humor, porque essa associação está sendo construída através do passado.
os neurônios, eles pegam e captam aquela experiência que aconteceu, associa com uma sensação que foi obtida naquele momento e aí acontece que vem essa associação definitiva. Então, toda vez que a gente passa por uma experiência, é acendido naquele momento os neurônios de uma forma mais correta, eles são ativados e eles transmitem entre si sinais elétricos. Para você que não lembra o que é um neurônio, o neurônio lembra muito. Vocês sabem, já viram foto de flocos de neve? Lembra um pouco um floco de neve, mas ele tem assim como se fosse um rabinho. É um círculo que tem várias ramificações, vários braços e ele tem um rabinho, porque é a partir desse rabinho que ele se conecta com outro neurônio. Os neurônios, eles são especializados em processar informações e eles são responsáveis para propagar esse impulso nervoso através de um e outro. Vocês podem pesquisar depois na internet, olharem a foto do neurônio, como que ele se parece, mas o neurônio ele tem tamanhos variados dependendo da função dele, porque tem vários tipos de neurônios. E segundo a informação que eu achei aqui, o tamanho do neurônio, ele pode medir, por exemplo, a milionésima parte do metro, deve ser uma coisa bem minúscula, né? Ou até mesmo um metro, por exemplo, existe um neurônio que liga a parte, no caso no tornozelo, né? Ele transmite mensagem da espinal medula até os músculos dos pés. E neste caso eles podem ter mais de 1 metro. Então, um neurônio ele não fica sozinho. Você está vivendo aquela experiência, o neurônio ele é ativado e automaticamente ele já se acopla com um outro neurônio. E essa conexão entre os neurônios é lá que acontece essa associação. Vocês lembram que teve um podcast onde eu comentei que no livro estava escrito que a nossa parte física do cérebro, a estrutura física do cérebro, ela pode sofrer alterações dependendo da quantidade de experiências que a gente vive. Por que isso acontece? Agora os autores explicam mais profundo, porque esses neurônios, cada experiência que a gente vive, são conexões que acontecem. E a partir dessas conexões que vão acontecendo, se essas conexões forem, como é que eu vou falar assim, quando elas são frequentes, essa conexão acontece dependendo do que a gente experiencia e isso vai afetando na formação física do cérebro. Os autores até citam aqui que os cientistas do cérebro são aí, no caso, os neurocientistas, né? Eles têm uma frase que é mais ou menos traduzindo assim, não dá para traduzir ao pé da letra, porque está em inglês, mas quer dizer mais ou menos que os neurônios que são ativados juntos, eles são conectados juntos. Então, transformando isso para um exemplo simples, se você vê alguém falando, no caso de que vai morder uma maçã ou que está comendo a maçã, se você gosta de maçã, automaticamente você vai sentir água na boca. Ou, por exemplo, quando você ouve uma música no carro, imediatamente você vai voltar no tempo e você pode até sentir aquela sensação embaraçosa
de quando você estava ali naquele momento, quando aquela música tocou. Então, gente, a experiência, ela é acoplada com uma sensação ou com uma memória. Por exemplo, um exemplo que os autores citam para a gente entender melhor, bem detalhado, por exemplo, a pessoa foi para uma apresentação de balé com a filha, aí quando a filha terminou a lição, o pai ou a mãe deu um chiclete para ela. Então, o que vai acontecer com o cérebro dela? Toda vez que ela vai fazer uma apresentação de balé, ela vai lembrar ou ela vai ter aquele momento de associar o final do balé com o recebimento do chiclete, porque o neurônio que estava ali ativado quando ela estava fazendo aquela apresentação, aquela memória, registrando aquela memória, ela foi acendida quando ela foi anexado junto com a memória do chiclete, com o outro neurônio que se ativou naquele momento. Foram 2 momentos que aconteceram, 2 neurônios que foram acendidos e que se juntaram, e aí fizeram o registro da memória. Então, o fator desencadeante para que a gente tenha aquela emoção, pode ser, por exemplo, uma emoção traumática, que foi o caso do Yuel, ele pode ser um acontecimento interno, um pensamento ou um sentimento, ou então pode ser um acontecimento que vem de fora, que foi quando o cérebro associou algo de fora com algo do passado que recordou aquele momento, que acordou aquele momento. Mas independente desse fator desencadeador, se foi um acontecimento interno ou externo, aquilo que aconteceu, independente disso, essa memória que foi acordada, que foi despertada, ela gera expectativas quando a gente pensa no futuro, no caso aqui as atitudes mais futuras, não precisam ser exatamente agora, mas no que pode acontecer. O nosso cérebro ele se prepara o tempo todo para aquilo que deve vir, baseado no que aconteceu anteriormente. A nossa memória, ela afeta a nossa capacidade de entendimento no agora, através do que ela vai fazer a gente tentar antecipar o que vai acontecer na próxima fase. O nosso passado, ele forma absolutamente o nosso agora e o nosso futuro. E é isso que acontece através da associação do cérebro. Eu acredito, gente, que é aqui que está a explicação maior de muitos bloqueios nos adultos já gerados aí na infância. São, no caso, acontecimentos, sentimentos, geralmente são mais os sentimentos, principalmente nessa fase onde a criança é criança mesmo, né, de 1 a 6 anos, idades maiores também, mas geralmente ali naqueles primeiros anos de vida, onde os sentimentos têm uma força maior, têm uma intensidade maior. E aí o cérebro faz essa associação, e quando é mais tarde, o cérebro começa a procurar no passado para que ele entenda essa capacidade do agora, do que pode acontecer, e o cérebro já fica antecipando coisas baseados nos registros que teve no passado. O mito número 2 é o mito de que a nossa memória é como uma copiadora, que é como se a gente pegasse tudo que tem na nossa memória e a gente vê uma reprodução exata daquilo que aconteceu no passado. Por exemplo, a gente é capaz de lembrar como foi o primeiro encontro com aquele cabelo ruim, no caso aqui, quando a enfermeira segurou
como foi que aconteceu quando a criança nasceu, e a gente às vezes até traz a memória, sente no nosso corpo aquele sentimento intensivo naquele momento. E os autores do livro falam, na verdade isso é uma conclusão dos autores, mas também baseado nos cientistas, né, em estudos científicos. Eles dizem que esse mito é só um mito, que não é verdade, porque a nossa memória, ela não lembra, ela não faz uma reprodução exata de acontecimentos do passado. Toda vez que a gente tenta pegar essa memória, alguma coisa é trocada ali, não é exatamente 100% perfeito. Quando a gente lembra, a gente pode ficar muito próximo daquilo que realmente aconteceu, mas a experiência, aquelas informações específicas, elas podem acontecer ali uma deformaçãozinha, uma troca, né? Então, gente, a nossa memória, ela é um pouco distorcida, às vezes mais e às vezes menos, ainda que a gente esteja convencido de que a gente lembra exatamente do que aconteceu. E os autores falam aqui de uma maneira assim bem interessante, que acontece muito com a gente. Por exemplo, a gente vai contar uma história, uma lembrança de algo do passado, em coisas de família, por exemplo, que tá dois irmãos e começa a contar uma história e o outro fala: não foi assim não, você lembra que aconteceu isso, isso acontece muito com a gente quando a gente vai descrever uma história que a gente não diz exatamente 100% como era e o outro conta mais detalhes, justamente por isso, né? E esse estado de espírito que a gente vai codificando o acontecimento na memória, e o nosso estado de espírito de quando a gente vai trazer para o nosso agora, ele afeta e troca a nossa memória. Então, a nossa história, ela é menos história e é mais uma história de ficção, segundo os autores. Um tipo de memória é a nossa memória que faz com que a gente tenha atitudes automáticas. Por exemplo, já que a gente está falando de criança, você vai trocar pela primeira vez a fralda da sua criança. Aí você pensa o passo a passo, né? Ok, primeiro eu vou colocar a criança na mesinha, depois eu vou tirar a roupa dela, depois eu vou tirar a fralda, depois eu vou limpar a criança. Então você vai no passo a passo. Mas você vai fazendo isso tantas vezes, com tanta frequência, que aquela atitude passa a ser como se fosse uma atitude automática e às vezes você nem pensa. Uma coisa que eu tô assim lembrando, no caso, quando a gente tem a mania de, por exemplo, colocar o café em cima da mesa da cozinha. E tem um dia que você pensa em colocar o café em cima da pia, mas às vezes você está distraído, o seu corpo te leva a colocar o café em cima da mesa, porque o corpo está acostumado até aquela atitude, se tornou uma rotina e a sua memória acabou registrando aquela atitude. No caso, a experiência afetou o comportamento do agora, sem que você entenda que a sua memória ela já estava anexada ali, os neurônios já estavam juntos da experiência com a sensação ou a atitude, no caso. Memória também é, por exemplo, transformando na prática, quando você lembra ou tenta lembrar da primeira vez que você trocou a fralda, e aí você procura lá na sua memória e o que você acha é aquela sensação do nervosismo quando você
segurou ali na perna do bebê e teve que fazer aquele movimento para trocar, para de repente fazer o asseamento da criança. Então, quando você lembra, quando você pensa nessa foto e nos sentimentos, você acaba ficando consciente do que é chamado de algo que veio do passado. Essa memória, no caso, é diferente, é mais diferente do que a memória que fez com que você trocasse a fralda sem pensar. É um outro tipo de memória também. Então, esse primeiro exemplo de trocar a fralda da criança sem ter que pensar, como se fosse ali uma atitude automática, ele é chamado de memória implícita. E quando essa sua capacidade de chamar, trazer para a memória sobre como você aprendeu a trocar a fralda, é uma memória explícita. Então, facilitando, implícita são as atitudes, a gente pode dizer que são as atitudes automáticas, sem você ter que precisar de mexer na sua memória, de tentar lembrar, porque você já treinou, então é uma memória implícita. E aquela atitude que você precisa tentar lembrar e na memória é uma memória explícita. O autor do livro, o Daniel em português, ele conta uma experiência para falar sobre essa memória implícita, né? Que são aquela memória que ela está registrada e você não precisa se esforçar para ir atrás, é como se fosse uma memória automática. Ele fez um estudo científico, mas na verdade não foi um estudo, né? Foi uma observação informal que ele fez dentro da família dele quando a esposa dele teve 2 gravidez. Ele cantava para as crianças quando elas ainda estavam na barriga da esposa dele, nos últimos 3 meses de gravidez, porque ele conta aqui que são os 3 últimos meses da gravidez que a criança pode entender o som através da água ali que fica na barriga da mãe. E aí depois, quando essas 2 crianças, né, fizeram 1 semana de nascida, ele convidou um colega dele para um estudo científico, mas na verdade não era um estudo controlado, né? Era só assim uma observação. E aí ele cantava 3 diferentes melodias ali na ordem, né? E quando ele cantava o som, a música que ele cantava para essas crianças quando elas estavam na barriga, eles observaram uma reação diferente nos olhos da criança. A criança ficou mais alerta. O olho dela eles perceberam que ficou mais assim, alerta. E essa percepção de memória foi codificada porque eles entenderam que aquele registro de memória da voz dele, do Daniel, já estava sendo feita ainda quando as crianças estavam na barriga da mãe. Essa memória implícita, segundo os autores, elas acontecem exclusivamente e só memória implícita até os 18 primeiros meses da criança. É muito interessante essa informação. Por exemplo, um recém-nascido, ele codifica essas memórias através dos cheiros, dos sabores, do som da casa, da voz dos pais, dos cuidadores. Quando é aquela sensação que a criança tem quando ela está com fome, também quando ela vai ser amamentada, como é que o corpo se endurece, fica rígido, quando alguém estranho fica ali próximo da criança. E essa memória implícita, ela codifica
a nossa impressão de sensações como os sentimentos, as sensações do corpo. Mas quando a gente fica mais velho, ou a criança fica mais velha, essa memória implícita, ela vai adiante, né? Vai quando a gente começa a engatinhar, a criança começa a engatinhar, caminhar, andar de bicicleta, mas também ali na troca de fralda. Então eu vou concluir com o que os autores falaram, que eles dizem que é importante que a gente entenda essa memória implícita, especialmente quando se trata das nossas crianças, dos medos dela e dos desapontamentos dela, porque é essa memória implícita que nos faz dar forma às nossas expectativas sobre como o mundo funciona ali na base das nossas experiências que a gente teve mais cedo. Olha como é interessante, gente, essa memória implícita. Ela acontece até os 18 meses de idade da criança e só é memória implícita, ou seja, tudo aquilo que a criança experiencia fica registrado e ela vai agindo ali no automático. 18 meses, 1 ano e 6 meses, né? 1 ano e 6 meses. E é a partir dessa experiência que ela vai gerar ali, vai dar forma às expectativas dela, aquilo que ela espera do mundo que está ali ao redor dela, das pessoas com quem ela convive e também das experiências dela, vai ficar ali registrado na memória implícita dela, no caso a memória que ela não vai precisar se esforçar, mas vai estar lá no cérebro dela. É muito interessante isso, no caso, tudo aquilo que a criança, que eu já tenho falado em outros podcasts, para a gente dar atenção às experiências que a criança tem, às experiências que ela vivencia, para a gente se esforçar para estar perto da criança quando for necessário, principalmente quando ela tiver experiências mais fortes, geralmente e na maioria das vezes, onde envolve os sentimentos dela, porque essas experiências elas vão ter um registro mais forte e é a partir desse registro forte que vai gerar expectativas, que vai afetar mais na frente nas experiências, na memória explícita dela. Agora, gente, a gente vai continuar esse assunto no próximo podcast e com certeza nós vamos saber o que aconteceu com Yuwell. Vocês vão ficar curiosos aí, tá? Repassem esse podcast para quem você gostaria que aprendesse um pouco mais sobre a criança dele ou dela. Pode ser os seus parentes, os seus amigos, os seus vizinhos, as professoras, ok? Então, até mais, gente. A gente se vê no próximo podcast. Se você gostou desse assunto, deixe o seu like, comente com seu feedback. Se inscreva também no meu canal se você ainda não é inscrito e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo.